Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Bom dia. colega Sinara. Prazer estar contigo aqui no CEAF. Estamos sem a presença da doutora Marta hoje, que está num outro compromisso. Então, coube a mim dar as boas-vindas. E eu gostaria de dizer que o Escritório de Gestão Estratégica e Projetos, então, está aqui no CEAF mais uma vez para desenvolver uma fala com a doutora Sinara a respeito de 2 projetos muito importantes, muito bonitos, muito impactantes, que ela desenvolveu na promotoria dela e que foram selecionados para o prêmio do CNMP. Este trabalho faz parte de um processo que nós estamos fazendo aqui no CEAF de divulgação dos projetos que são realizados pelos membros do Ministério Público e que trazem um impacto social que merece ser replicado. A nossa ideia é divulgar os projetos, valorizar os colegas e fomentar essa cultura de projetos como uma forma de buscar efetividade, resolutividade na nossa atribuição do Ministério Público. A doutora Sinara, então, é a nossa convidada de hoje. Vou apresentar brevemente o currículo dela, uma pessoa bastante conhecida no Ministério Público por uma maravilhosa atuação na área da infância e juventude. E ela fez a faculdade dela em São Paulo, não sabia, soube hoje, é paulista? Não, eu sou gaúcha, mas os meus pais residiam lá na época, né? Eu fui com eles, daí eu fiz o ensino médio e a faculdade lá. Depois retornei. Que interessante. Então, ela cursou a faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, onde se graduou com especialização em Direito Privado. E ela é promotora de justiça desde 1996, tendo trabalhado nas comarcas de Tramandaí, Caxias do Sul, Guaíba, Sarandi. Mas o mais importante da carreira dela, que eu vou destacar, é que desde 2014 ela foi designada pela Corregedoria Geral do Ministério Público para atuar na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, no Núcleo de Articulação e Proteção de Porto Alegre, com as atribuições facílimas, né? De fiscalizar os programas de acolhimento institucional e familiar da capital, bem como de ajuizar as ações pertinentes, e a partir de abril de 2016 ela ainda buscou mais atribuições e foi designada para atuar nas adoções, respectivas habilitações e procedimentos preparatórios. A doutora Sinara tem uma carreira lindíssima na área da infância e da juventude, e nós estamos aqui para apresentar um pouco dessa carreira brilhante e especialmente 2 projetos realizados por ela, que se chamam Conhecendo o Acolhimento Institucional, que ela fez em parceria com a Fundação Escola Superior do Ministério Público, e Aprendizando Porto Alegre, que ela fez em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Esses 2 projetos foram selecionados na categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais para o Prêmio CNMP, que é uma categoria super importante, nós vamos falar a respeito dela durante o trabalho. Transversalidade de direitos fundamentais é uma coisa importantíssima e dificílima. E a doutora Sinara vai nos contar como é que ela conseguiu, como é que ela está conseguindo fazer isso. Bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, querida Janine. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de divulgar os projetos. A gente fica muito orgulhosa, eu fico muito orgulhosa e falo também pela nossa equipe. Ninguém faz nada sozinho e já abro agradecendo a equipe que trabalha na 11ª Promotoria de Justiça, Marcela, a Ivana, a Paola, a Cris, a Carol, que são, sim, meus braços direito e esquerdo, e sem eles realmente a gente não teria conseguido prestar esse trabalho para a comunidade, em especial para as crianças e adolescentes da nossa capital, em instituições de abrigos e casas-lares. Quero agradecer o convite da doutora Marta, né, cumprimentar o trabalho do CEAF, que tanto tem melhorado, né, a nossa atuação funcional. No momento em que a gente conhece atividades positivas dos colegas, no momento que os colegas vêm e trazem a sua bagagem profissional, isso ajuda a nós, que estamos ali na linha de frente, e, por tabela, a toda a comunidade que é beneficiada. Então, é uma grata, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e
quero, de uma forma muito sucinta, muito breve, contar esses 2 projetos que têm acontecido já há algum tempo, né, há alguns anos, e que vem trazendo resultados muito positivos. Então, eu já vou entrar direto nos projetos para a gente não perder tempo, depois também fico à disposição para questionamentos, né? Eu quero começar falando que Porto Alegre, então, nosso universo em Porto Alegre são, hoje, né, 71 casas de acolhimento, em torno de 750 acolhidos, varia, né, conforme o entra e sai das crianças. Já foi lá no início em torno de 1.500, né? A gente, justamente por fazer um trabalho na base, tem conseguido enxugar o acolhimento. A ideia é essa, quanto menos tempo a criança e o adolescente estiverem institucionalizados, melhor. Então, o nosso universo hoje é de 71 casas lares e abrigos em Porto Alegre. Casas lares, né, uma cuidadora residente, às vezes o casal social, cuidador e cuidadora residente, mãe e pai social, que atendem no máximo 10 crianças e adolescentes, abrigos, no máximo 20 crianças e adolescentes, cuidados por agentes educadores, a cada grupo de 20, uma equipe técnica mínima de um psicólogo, um assistente social, que fazem o trabalho de retorno à família de origem ou colocação em família substituta, mas não fazem o atendimento individualizado da criança e do adolescente. Tá? Eu já trago essa fala, porque os nossos projetos buscam cobrir lacunas, infelizmente, né, lacunas que a gente encontra aqui na capital, infelizmente são lacunas que a gente encontra em todo o Brasil, e que estas parcerias, essa atuação de forma articulada faz com que a gente consiga atingir os objetivos que são desde saúde, educação, cultura, profissionalização, enfim, o que eles precisam para conseguir chegar aos 18 anos, sair do acolhimento íntegros, né, preparados para a vida lá fora. Nossa grande preocupação é que a criança e o adolescente, aqueles que não voltam para a família, não são adotados, eles completam 18 anos e necessariamente precisam sair. Aí começou o Aprendizando Porto Alegre. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sinara. Esses acolhidos, eles chegam como nessas casas de acolhimento? São crianças e adolescentes em risco, seja por orfandade, e é um número muito pequeno de órfãos que a gente tem, realmente um número insignificante, né? A grande maioria são em razão de negligências, de violências psicológica, física e ou sexual. São crianças e adolescentes que, se permanecessem na sua família, poderiam vir a óbito. São casos gravíssimos de violências, negligências, que realmente precisa do acolhimento. E daí, quando entra no acolhimento, chegam de que forma? Via conselho tutelar, ou o conselho tutelar faz o que a gente chama de acolhimento emergencial e depois é ratificado em juízo, ou por determinação, que a regra deveria ser, enfim, a determinação judicial. O Ministério Público exaure as medidas protetivas, representa o judiciário determina o acolhimento institucional. Por suspensão e destituição de poder familiar? Vai para o acolhimento institucional num primeiro momento, sem a suspensão. Ministério Público, o trabalho é de fortalecer a família, suprir suas lacunas para poder voltar a criança para a família de origem. Então, aí, naquele momento, se faz um investimento na família. E é o nosso grande desafio, identificar, né, até que ponto vale a pena investir naquela família, onde é que o Ministério Público tem que entrar com a ação de destituição do poder familiar, com o pedido de suspensão, e às vezes já, conforme o caso, liminar de colocação em família substituta, com o pedido, então, de processo preparatório para adoção provisório, e adoção, depois transitada em julgado a ação de destituição, a adoção propriamente dita. Então, as pessoas perguntam, por que demora tanto a adoção? A adoção não demora, depois que a criança está lá colocada na família substituta, em 60 dias já está concluída a adoção. O problema é identificar até quando investir na família de origem. Se deve retornar ou não, Exato, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que o acolhimento deve ser de 1 ano e meio. E, infelizmente, eu estou em período de inspeções, a gente faz inspeções presenciais nas casas. Ontem mesmo fui numa casa que eu tinha 2 meninas, uma entrou com 2, a outra com 3, e elas estão há 3 anos em acolhimento, o que é absurdo, o que me revolta e o que me mostra que realmente nós precisamos trabalhar com muito mais afinco, porque não vai bem. Já foi melhor e não vai bem. Já fica aqui uma chamada, mas vamos aos projetos. Vamos voltar. O Aprendizando Porto Alegre, ele já teve quase em torno de 3,5 milhões investidos, e a gente teve 1.301 crianças e adolescentes beneficiados até agora. Tá? É uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e com a Organização Internacional do Trabalho, e daí este núcleo duro, né, as 3 com parcerias
diversas nas áreas de saúde, educação, cultura, profissionalização. Quando eu falo profissionalização, entidades formadoras, a gente começou lá em 2017 a parceria com o Ministério Público do Trabalho e o OIT, porque a gente queria profissionalizar os adolescentes do acolhimento institucional. Então, o Sistema S, na seleção do Sistema S, SENAC, SENAI, o nosso acolhido acabava não sendo selecionado. As entidades formadoras, que são 14 em Porto Alegre, Pão dos Pobres, CIEE, Pequena Casa da Criança, enfim, diversas, né? Calabria, são 14. Essas entidades precisam de uma taxa que seja paga para que possam fazer o trabalho. E daí a gente entrou com o Ministério Público do Trabalho destinando verbas de TAC e de ação civil pública para pagar essa taxa. Começamos atendendo, então, 72 jovens do acolhimento, foi um investimento de 102 mil, e ali a gente se deu conta do seguinte: não adianta eu tentar trabalhar profissionalização se eles não têm escolaridade. E daí a gente foi para os EJAs. A gente identificou que a grande maioria dos nossos acolhidos possui uma defasagem escolar muito grande. Então, a gente fez uma parceria com a Escola Monteiro Lobato e passou a fazer EJA de ensino fundamental. E a gente se deu conta que alguns estavam para sair com 18 anos e não tinham o ensino médio. Então, a gente primeiro fez o EJA de ensino fundamental, e daí, com 17 anos, entrava com pedido de alvará para eles poderem fazer o EJA de ensino médio. E eles saíam, então, do ensino médio, ou melhor, aos 18 anos, com o ensino médio, se não concluído, em vias de concluir. Então, a gente começou com atividades de formação profissional, né, de aprendizagem profissional. Já começamos o EJA, educação, ali só voltando, foi investido 321 mil, beneficiados 103 crianças e adolescentes. Na sequência, a gente se deu conta do seguinte: bom, a gente está trabalhando aprendizagem profissional, mas alguns precisam de qualificação profissional, ou seja, cursos mais básicos, como cabeleireiro, manicure, pedicure, maquiagem, barba. Por quê? Porque eles não têm o alcance cognitivo para conseguir dar conta, ou base para dar conta da aprendizagem. Aprendizagem profissional é um turno na escola, um turno aprendendo um ofício, uma vez por semana a parte teórica, 4 vezes por semana a parte prática na empresa, o que é muito bom porque cria vínculo, ou na própria entidade formadora. Por que é importante a aprendizagem profissional? Porque tira das ruas, prepara para um ofício, eles têm meio piso regional que eles vão guardar para pagar ou uma pensão, ou uma república, ou um aluguel com outros parceiros quando saem aos 18, principalmente porque aprendem um ofício. Bom, mas na qualificação profissional, eu tenho lá cursos de 3 meses que eles saem com todo o material para trabalho. São cursos rápidos, e isso faz com que eles já tenham de imediato uma forma de obter renda. E se prepararem, né, se profissionalizarem. Nesta parceria, foi uma parceria com o Centro Municipal de Educação de Trabalhadores Paulo Freire, a Escola Paulo Freire, e o SENAC, onde a gente importou, então, ali, colocou quase 800 mil reais, fizemos a formação de 225 jovens que saíram preparados com o seu kit de trabalho. Muito legal essa parceria, né? O SEMET Paulo Freire faz um trabalho excelente porque eles educam. E eu preciso dizer que esses 225 em vulnerabilidade, não necessariamente acolhidos, porque na Paulo Freire eu tenho tenho adolescentes do acolhimento, mas outros vulneráveis, e eles não gostam de ser segregados, os acolhidos, eles querem interagir, estar no meio. Então, a gente cuida que metade do curso seja de acolhidos, ou mesmo adolescentes que saíram da fase, que estão lá, né, para oportunizar conhecimento de um trabalho. Só que a gente se deu conta do seguinte: não adianta querer profissionalizar, querer educar, se a cabeça não funciona. O básico, o fundamental, é que a cabecinha esteja ok, para eles conseguirem fazer o resto. E aí a gente veio com os projetos de saúde mental. Como é que funciona isso? Firmamos parceria com o primeiro CEAPIA, a Winnicott, Lídia Coriá e... me fugiu um agora. CEAPIA, Winnicott, Lídia Coriá e Empatia na Zona Sul, as outras 3 na Zona Norte. São clínicas de referência, com muito... são profissionais que têm uma experiência grande, a grande maioria com pós-graduação, ou seja, a criança não vai contar sua história para o estagiário e daqui a 6 meses ter que contar de novo, não. A gente fez parceria com essas clínicas, onde eles são remunerados com valores de TAC, de ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, e estas clínicas fazem o acompanhamento de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, psicopedagogia
avaliações psicodiagnósticas, para que eles estejam preparados. Então, crianças com automutilação, crianças com tentativa de suicídio, crianças devolvidas de adoção, todos eles que estão no acolhimento têm demanda de psicologia, a grande maioria também de psiquiatria. Muitas vezes, Janine, eu ia nos abrigos, eles estavam com o olhar vidrado, impregnados de medicação, e aquilo me incomodava. Agora eu sei que se eles estão utilizando medicação é porque realmente é necessário e não um cala-boca. Agora já dá para entender por que o projeto foi para a categoria transversalidade dos direitos fundamentais. Eu comecei falando de profissionalização, entrei na educação e fui para saúde mental. No saúde mental, a gente teve, então, eu fiz parceria com essas clínicas, eles têm os seus valores, são todos valores subsidiados, né? São valores menores, e a gente já aplicou, vocês estão vendo aí na tela, com o CEAPIA, agora estão em atendimento 25, já passaram 97, a gente aplicou em torno de R$500 mil. Com a Winnicott também em torno desse valor, é um projeto que já passaram 74, com a Empatia 80 acolhidos, estão permanentemente em atendimento 40, porque a gente tem as cotas, por exemplo, cota de 40, mas entra e sai. Sim. Né? Eles são atendidos até 18 anos e meio, mesmo saindo do acolhimento, mesmo indo em adoção, mesmo indo em experiência familiar, eles continuam em atendimento, justamente para que a adoção, a experiência, que a vida adulta dê certo, eles precisam desse apoio. Bom, só que a gente não trabalha só com educação, saúde, aprendizagem, né, profissionalização. A gente tem que pensar em cultura, tem que pensar em espírito, tem que pensar em alma. Cultura é fundamental. E aí veio com o Instituto Maria de Norá, contação de histórias, com trabalho em fios, onde existem estudos que falam que textos fundadores, trabalhos manuais, ajudam com que a criança e o adolescente se desenvolvam e trabalhem as suas dificuldades. Durante a contação de história, tem uma profissional que encena, ela é artista, é um trabalho muito legal. Até porque educação é muito mais do que um ensino regular, né? Educação, não, é mais. Cultura é educação, esporte é educação, música é educação, né? Transversalidade. Transversalidade. É isso aí. Então, nós tivemos 100 crianças e adolescentes, né? E também 30 jovens da fase que foram beneficiados por este projeto. A gente aplicou em torno de R$130 mil. Tá? Partiu aula, hip hop, né? A gente levou, né, o Rafa Rafuage, como ele é chamado, e ele foi, então, em todas as casas de acolhimento falar da importância da educação e terminava com um show de hip hop que as crianças adoravam, né? Adoraram. Foi muito legal, a gente atendeu ali em torno de 250 acolhidos e educadores, e foi um projeto, o valor R$20 mil, e atingiu, assim, muita gente, foi muito legal. Versos de Liberdade, parceria com a Casa Poema no Rio de Janeiro, então a Elisa Lucinda veio com a equipe dela, é uma imersão de 3 dias, onde a gente aprende poesia, e cada um escolhe o seu poeta nacional, e daí eles aprendem a poesia e declamam no final do curso. O interessante é que durante o que se decora, o exercício de declamação, a Elisa, que é a professora, vai orientando, né, entonação de voz, postura, olhar nos olhos, como tratar as pessoas e falando de valores. Então, é um curso muito legal, a gente beneficiou, foram 3 oficinas, a gente beneficiou 80 crianças e adolescentes, eu participei, foi um fiasco, porque chegou na hora de declamar, eu muito segura, já tinha decorado a minha poesia da Marta Medeiros, chegou na hora, me deu um branco, e quem disse que eu lembrava, foi muito legal, as crianças se divertiram rindo de mim, né? Depois eu retomei, mas olha, tomara que não esteja nas redes sociais, mas enfim, eles amam. Bom, daí a gente deu conta do seguinte, ok, eles completam 18 anos e saem. Porto Alegre tem 24 vagas só em República, só que sai em média 70. Daí a gente pegou verbas do Ministério Público do Trabalho e a gente apoiou uma República, né, que já atendeu 121 adolescentes que saíram do acolhimento, meninos e meninas, e lá eles estimulam também a profissionalização, além da profissionalização, eles estimulam, falam de valores, né, integridade, porque a nossa grande dificuldade é que muitas vezes a gente cuida até os 18, eles completam a maioridade, vão ou para o tráfico ou viram moradores de rua, porque eles não têm uma referência lá fora. E na República, pelo menos na nossa República, a gente sabe que tem uma equipe técnica para dar esse suporte.
né? E a lei, então, da República, esse valor ajudou para curso de corte de cabelo e barba. E outras atividades que eles fizeram, que eles fazem na República. Esse projeto, assim como o do Imadinha, assim como os de saúde mental, a gente saiu do aprendizando, mas continuam, né? Eles continuam fora do aprendizando porque houve destinações, procuradores do trabalho passaram a fazer destinações individuais para projetos, estes projetos que então a gente desvinculou, mas começaram todos eles no Aprendizando Porto Alegre. Esses dados são só até a data do aprendizando, mas eles continuam fora do aprendizado. Significa que vocês assumem a responsabilidade mesmo depois dos 18 anos. Sim, porque a gente se preocupa. Bom, a gente cuida até os 18, mas e depois dos 18, como é que fica? Então, a saúde mental vai até 18,5, porque a gente não tem valores para continuar mais. A gente precisa dar vez também para os que estão entrando. A gente tem, então, esse projeto de república. Os projetos do CEMET, que atendem não só acolhidos, inclusive eles passam dos 18, continuam no CEMET também. Agora a gente iniciou mais 7 cursos no CEMET e com a parceria do SENAC para a qualificação profissional. Então, esses projetos todos, eles continuam, né? E a gente faz a fiscalização permanente, com prestação de contas permanente para os que estão destinando valores. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque é uma educação completa, né? É um trabalho. Antes, durante e depois, né? É a ideia. É corpo, e os alma, resultados, mente, tudo, Janine, né? os resultados são bárbaros. O que a gente tem visto, e eu destaco, todos os projetos são maravilhosos. O Imadinha agora está com um projeto onde eles vão nos abrigos e dão um suporte de reforço escolar. Então, são psicopedagogos, psicólogos, pedagogos que vão nos abrigos para dar o reforço escolar para 145 crianças e adolescentes, porque já chegaram com defasagem e durante a pandemia piorou. Então, esse projeto é muito legal, ele começou há pouco, tá? Começou agora nesse semestre e a gente já está vendo resultados. O Aprendizando Porto Alegre também tem projeto de integração social Morro da Cruz. Não é nenhum acolhido, mas a gente já, para que não entrem no acolhimento... Prevenção já. Prevenção. São 50 crianças e adolescentes contra turno escolar e no final de semana atendendo também as famílias. São 38 famílias no total, onde a gente dá o atendimento para os pais no final de semana, para as crianças durante a semana. Curso de informática, capoeira, balé, reforço escolar, enfim, é uma gama em inglês, uma gama de atividades que a gente, então, oferece para essa comunidade muito vulnerável do Morro da Cruz. Não é acolhimento, mas se a gente pode, por que não, ONG, né? ONG Coletivo Morro da Cruz. A ONG é quem faz a coordenação do projeto. Todos esses projetos têm os intermediários, né? A gente faz... Como é que tem funcionado hoje? Tá? Antes o dinheiro ia para a OIT contratava, que é o Aprendizando. Agora existe a contratação direta via, ou melhor, a ASAFON, que é a associação que congrega toda a infância e juventude, né, da capital. Eles apresentam o projeto, o valor é destinado para uma conta do Ministério Público, nossa, essa conta é só para os projetos, né, e a gente faz, então, o repasse dos valores e fazemos o gerenciamento. É importante dizer, né, Sinara, que vocês estão envolvendo a sociedade civil, né, nesse trabalho. Sim. E próprio a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente falam, né, que é a corresponsabilidade Exatamente. na implementação dos direitos das crianças e dos adolescentes. E aí tu chamando a sociedade civil organizada, né, para participar dos teus projetos, tu está convocando a sociedade civil a exercer o seu papel de responsabilidade civil pela implementação desses direitos que vão repercutir na própria sociedade, né? Exatamente. Porque o impacto social de todos esses projetos, ele vai muito além dos acolhidos, né? Porque atinge as famílias, atingem os vizinhos, o entorno, e atingem toda a sociedade, porque cada acolhido a menos ou cada acolhido que tenha um futuro, né? Ou a possibilidade de ter um futuro, está evitando um problema que é social, que é de todos nós, é um cidadão né? produtivo, que está exercendo a sua cidadania na plenitude, que é o que a gente quer para eles, né? E eu já vou entrar, então, no projeto Conhecendo o Acolhimento Institucional. O projeto Conhecendo o Acolhimento Institucional é uma parceria com a Escola Superior do Ministério Público, onde a gente sentou, foi muito legal. Deixa eu fazer uma parte. A Escola Superior do Ministério Público é uma fundação privada, que também é sociedade civil organizada, né? Então, continuamos com a sociedade civil organizada junto com a doutora E a fundação é nossa, né? Do Ministério Público. E a fundação é nossa. Então, é uma parceria muito legal. A gente começou lá foi julho de 2017, a gente já está na 11ª turma. Como é que funciona?
Todo semestre eu tenho um grupo de estudantes da FMP que vem fazer a prática comigo. Então, eles me acompanham nas atividades de inspeção nas casas, as audiências concentradas, as audiências de discussão, os alunos da faculdade. Então, são todos alunos de direito, finalização de curso, que serão formadores de opinião. Eles vão ser advogados, promotores, defensores, juízes, vão para a iniciativa privada, não importa. Eles vão ter conhecido o acolhimento. Quando eu falo em conhecendo o acolhimento, entendam, vão sair com uma ideia de assistência social, de saúde, de educação, principalmente, eles vão, na prática, dentro dos abrigos, dentro das casas-lares, em contato com as crianças e depois em contato com os processos, eles vão ver que não é papel, que não é o virtual, que são pessoas. Então, você consegue mostrar para os estudantes a realidade, a vida como ela é. Né? É uma disciplina, ensinaram no estágio? Uma disciplina, é uma prática, é o módulo de prática que eles podem optar. Então, são turmas em torno de 10, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, conforme o semestre. E, em contrapartida, a Fundação oferta bolsa integral de direito na Fundação para jovens, permanentemente 4 vagas de estágio, né? Desses estagiários que já passaram, desde o início, que foi lá em julho de 2017, 91 estudantes participaram do projeto, tá? 11 acolhidos estagiaram na FMP, 2 foram efetivados e 2 egressos receberam bolsa integral em direito. Olha que lindo, tá? isso. Infelizmente, um deles não continuou, mas nós temos aqui a Vitória, que logo vai estar se formando. Tá? O Davi, que foi contratado, ele era estagiário, o Davi era acolhido da Fundação Pontos Pobres, ele foi contratado como estagiário, ele prestou um trabalho super legal, que ele foi contratado pela FMP. E a gente tem também uma outra acolhida que foi contratada pela FMP, a Natália, e também está com bolsa, mas daí a bolsa dela não foi pelo projeto, foi uma bolsa porque ela foi uma funcionária exemplar, né? E nós tivemos um terceiro acolhido que recebeu bolsa, e a Vitória que continua, né? Então, também, além da questão da bolsa, do estágio, a FMP, eu sempre faço palestras para a FMP para falar sobre acolhimento, para falar sobre adoção, e a turma da FMP participa lá no final do ano da nossa festa de Natal. Agora, no outro semestre, eles fizeram uma campanha de doação de cuecas, né? Cuecas... roupas íntimas para um acolhimento de meninos, sempre tem uma interação dos estudantes com o acolhimento, o que eu acho super saudável, bem na linha do que você falou, a sociedade civil conhecendo, aprendendo, né, em especial os nossos estudantes da FMP tendo contato com essa realidade. É importante que os estudantes saiam do teórico, né? Para o prático. Isso que tu falou eu acho muito importante, que os processos, na verdade, eles envolvem vidas humanas, né? Exatamente. E o operador do direito, muitas vezes, ele fica no seu gabinete trabalhando em cima de papéis. Exatamente. E hoje em dia, em cima de documentos online, né? E não conhecem a realidade das pessoas. Eu acho que, então, é fundamental para as universidades, para as faculdades de direito, esse tipo de oportunidade, né? Que vocês estão dando ali pela FMP. Eu trago essas práticas para quem está nos ouvindo, para os colegas, porque, assim, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre eu falo FMP, mas essa parceria com a universidade, e não só no acolhimento, a gente pode estender essa parceria para todas as nossas áreas de atuação. E acho muito importante trazer o estudante para a realidade, né? Então, esta parceria pode ser reproduzida no âmbito nacional, com todos os colegas. Na grande maioria dos estados tem a sua escola, a sua fundação de ensino. Então, pode ser reproduzida não só no âmbito do Ministério Público, com seus parceiros do Ministério Público, mas com todos os parceiros, e não só no acolhimento, mas em outras áreas. Em outras universidades, Em outras universidades. E é muito importante também que isso oportuniza mostrar um outro Ministério Público, né? Porque o Ministério Público geralmente é conhecido por ser um órgão acusador, por trabalhar no direito criminal, no tribunal do júri, nessas atribuições mais... como é que eu vou dizer? Mais clássicas do Ministério Público, né? Mas o Ministério Público, hoje em dia, é muito mais do que isso, né? A gente atua... O Ministério Público resolutivo, o Ministério Público da prevenção, da transformação social, né? O Ministério Público da Constituição de 1988 é aquele que pode buscar e deve buscar soluções para a sociedade muito além da repressão, né? Porque o Ministério Público Criminal realmente é uma função bem tradicional e importante, mas é aquela função da ponta quando as outras coisas falharam, né?
o Ministério Público da Infância e Juventude é o Ministério Público da Prevenção. Acho que isso é muito importante de ser falado, né? A prevenção está na infância e na juventude, Sim, né? sabe que isso é uma coisa transformadora, né, Sinara? Janine, eu era titular da Promotoria Criminal da Regional de Sarandi. Então, eu fui titular da primeira Promotoria Criminal, depois da segunda Promotoria Criminal, quando fui convidada pela Corregedoria para fazer as inspeções nos abrigos. E quando eu me deparei com aquele quadro, me dei conta, gente, e tive que optar, né? Eu era titular e acabei substituta, mas optei, procurei nosso procurador-geral da época, doutor Eduardo de Lima Veiga, e disse, doutor Eduardo, o senhor me designa para essa promotoria, eu me comprometo a pedir quando abrir. Abriu como substituto e eu fui. Por que eu fiz isso? Porque esta troca, justamente pelo que você falou um pouquinho antes, a gente precisa trabalhar na base, trabalhar a saúde, sim, principalmente saúde mental. Por que muitos estão em acolhimento, muitas crianças e adolescentes? Porque os pais não estão tendo acesso à saúde mental. E muitas crianças e adolescentes estão em acolhimento porque eles não tiveram acesso à saúde mental. Eu vejo o fator saúde mental como preponderante nos acolhimentos hoje. Então, o que eu me dei conta? Vamos trabalhar a infância e juventude para evitar trabalhar no crime. E acho que este trabalho de articulação que nós temos a possibilidade de exercer no Ministério Público é bárbaro. Fomentar a efetividade das políticas públicas. Então, claro, eu crio mecanismos alternativos com meios legais de suprir lacunas, mas efetivamente o que se quer é que os órgãos responsáveis atendam a totalidade dessas demandas. Bem, uma coisa não afasta a outra, e a gente pode assim até porque nós também somos a gente pode afirmar que nós também somos um órgão responsável, né? E quanto mais órgãos responsáveis e fortes estiverem envolvidos nessa causa, melhor, né? Porque direito de criança e adolescente é uma coisa infindável. Todos esses teus projetos, eles são interdisciplinares, multidisciplinares, são transversais, eles atravessam saúde, educação, cultura, na educação no sentido mais amplo, né? Profissionalização tem a ver com educação também, né? Isso é ser transversal em direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, tu convoca toda a sociedade. E o Ministério Público ele tem essa força, é isso que eu gostaria de falar como coordenadora do escritório de projetos. Nós temos essa força de chamar as instituições para trabalhar conosco, né? Quando o Ministério Público chama, as instituições geralmente elas vêm. Nós temos essa força, nós temos o conhecimento, nós temos os instrumentos e nós temos também acesso ao público que precisa, né? Acesso aos vulneráveis. Então, nós podemos ser uma ponte. Exato. E essa ponte, através de projetos, ela é muito eficiente para trabalhar na prevenção e também na resolutividade de problemas que, lá na ponta da repressão, já muitas vezes estão sem possibilidades maiores de recuperação. Então, é isso que a gente tem trabalhado ali na subdigestão, no escritório de projetos. Essa cultura de projetos, essa cultura de prevenção, essa cultura de aproximação, tu também traz isso, né? Olha a quantidade de parceiros que tu envolveu nesses projetos e a aproximação que deu com a sociedade, né? Um tras outro. Muito mais, né? Então, é um exemplo de proximidade com a sociedade e de impacto social positivo, que vai muito além dos atendidos e repercute na família, em toda a sociedade, como a gente já falou, né? Então, é o Ministério Público do impacto social, né? Sim. E, Janine, para os colegas que nos ouvem ou que vão depois acessar, né? Qual o caminho? Quando eu comecei aprendizando Porto Alegre, nós apresentávamos o projeto. Como é que a coisa funcionou? Um dia, a doutora Patrícia Sanfelice, procuradora do trabalho, me procurou, dizendo assim, olha, eu tenho o colega, doutor Bernardo, com o valor de R$1 milhão para a compra de bens. Interessa? Eu disse, olha, interessa muito. E ali começou. Como é que funcionava, então? O Ministério Público apresentava o projeto que entendia relevante, o procurador do trabalho contempla e o Ministério Público presta contas, tá? Do que entende relevante. O que a gente firmou um termo de cooperação, onde a gente diz, olha, o Ministério Público está na ponta e sabe o que é necessário e se coloca à disposição para fiscalizar. O Ministério Público do Trabalho tem os valores para destinar. Vamos fazer uma parceria. Começou assim. Pela modificação de regulamentação de destinação de verbas de TAC de ação civil pública, que é recente, a gente teve que mudar a forma de trabalho. Então, se antes o Ministério Público apresentava o projeto, agora eu peço que as casas apresentem os projetos. Por quê? Porque daí não há uma intermediação. Alguns projetos, como, por exemplo, de saúde mental,
Como é que funciona de saúde mental? Eu sei o rol de crianças que precisa e a gravidade de todos eles. Então, eu unifico na promotoria, identifico as prioridades. O valor fica depositado numa conta do Ministério Público e daí a associação vai fazendo os pagamentos e a prestação de contas. No de saúde mental. Nos demais, a própria instituição apresenta o projeto, mas a gente acompanha o desenvolvimento do projeto. Então, o caminho para o colega que quiser firmar parcerias. O próprio Ministério Público do Trabalho oportuniza que as entidades façam seu cadastramento, né? É uma via. Por associações é outra via, né? Mas, torna a dizer, não só acolhimento, mas instituições sem fins lucrativos, todas elas. Todas com as quais a gente trabalha e que a gente quer que realmente sejam beneficiadas. Então, o caminho é esse, via Ministério Público do Trabalho, mas a gente não pode perder a oportunidade de falar do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, que do mesmo jeito que o Procurador do Trabalho tem verbas de TAC de ação civil pública para destinar, nós do Ministério Público do Estado fazemos o encaminhamento para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, e daí, então, podemos, né, as instituições podem apresentar os seus projetos e serem contempladas. Agora, recentemente, abriu o edital para contemplar compra de bens, né, que é bem interessante. Nós temos com o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados 2 projetos que foram para profissionalização, onde a gente paga a taxa da entidade formadora e a entidade faz a aprendizagem profissional para os jovens, né, faz a formação. Então, a gente também tem essa via. Para os colegas que se interessam, Fundo de Reconstituição e Ministério Público do Trabalho são 2 excelentes vias para a gente poder efetivar os projetos. Nossa, que maravilha, hein, Sinara? A gente vai. Sinara é um exemplo de projetos. Eu quero aproveitar para agradecer publicamente. Neste ano, a gente não fez a inscrição desses 2 projetos que eu apresentei para vocês para o CNMP, mas graças ao escritório de projetos, a doutora Janine e a sua equipe, eu quero aqui fazer o agradecimento de público, que lembraram e fizeram inscrição, é que a gente está concorrendo, né, nesta categoria de transversalidade, né, com estes 2 projetos na semifinal de 5 projetos. Então, eu me sinto super orgulhosa. Que legal que o escritório existe, que legal que está atento às nossas práticas, que legal que há a divulgação do nosso trabalho. Eu fico muito orgulhosa e, principalmente, eu fico muito feliz quando vou nas casas de acolhimento, como eu fui ontem em inspeção, e eu vi numa casa que atende 25 crianças de até 10 anos, mas eu tinha basicamente crianças de até 1 ano, né? Ali um veículo novo, a casa toda sendo reformada e a compra de brinquedos via projeto. Quando eu chego nas casas com adolescentes e me dizem, olha, o acolhido tal está em aprendizagem, o acolhido tal está estudando. Ontem eu vou confessar para vocês que eu me emocionei, eu estava voltando das inspeções e o Bruno, que é parceiro, recebeu, então, bolsa integral no IPA por outro projeto. O Bruno me ligou dizendo, doutora Sinara, eu quero lhe contar que eu passei no exame da ordem. Ele vai se formar em julho, mas ele já passou no exame da ordem, ele precisava da oportunidade, e a felicidade dele me dizendo, eu vou ser advogado, eu estou me formando em julho, estou me formando, eu queria muito que a senhora soubesse que eu estou aproveitando, né? Muito obrigada. Onde? Eu me emocionei no IPA, nós temos hoje em torno de 10 ex-acolhidos que estão fazendo curso de graduação, direito, administração, enfermagem, psicologia, veterinária, acho que é isso. Curso técnico profissionalizante, a gente pulou ali, eu não falei do curso técnico profissionalizante, ali acho que na apresentação pulei, mas a gente tem também curso com a Escola Técnica Cristo Redentor, deixa eu mostrar para vocês. Escola Técnica Cristo Redentor, vamos voltar lá. Então, além de qualificação profissional, além de aprendizagem profissional, nós temos curso técnico em parceria com a Escola Técnica Cristo Redentor, que eu tenho, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Escola Técnica Cristo Redentor. Então, 19 jovens a gente encaminhou para enfermagem, edificação, nutrição e enfermagem, outro de enfermagem. Mas, assim, o que aconteceu no curso técnico? Poucos terminaram por falta de condições. Então, quando o Bruno me ligou ontem para dizer que já tinha passado no exame da ordem, a gente tem também bolsas de graduação doadas. Por exemplo, nós temos o jovem, né, o Renan, que está cursando na PUC, e ele só tem 9 e 10.
que eu quero contar para vocês? Que muitas vezes eles só precisam da oportunidade. E realmente as instituições têm prazer em firmar parceria conosco e oportunizarem. Por exemplo, eu tenho uma outra parceria com o Mótula. Então, eu tive um jovem que queria muito fazer vestibular. Ele passou no vestibular, tendo feito o curso do Mótula, que foi doado integralmente. Então, outro menino queria fazer curso de inglês, a gente conseguiu parceria para o curso de inglês, e assim a gente vai. As pessoas gostam de contribuir, e é muito legal você identificar aquele jovem que precisa da oportunidade, que tem potencial, que quer crescer. Sabe que, Sinara, tu está falando isso, eu estou pensando numa palestra que eu ouvi ontem sobre confiança. Na verdade, eles precisam também que alguém confie neles, né? Que alguém acredite. Aposte neles, né? Aposte, porque a confiança, ela dá aquela autoestima, aquela coragem, é aquela força para enfrentar a vida, né? Porque a vida não está fácil para ninguém. E muito mais difícil ainda para quem não se sente valorizado, não tem ninguém que lhe dê amor, confiança, autoestima, né? A autoestima é tão importante. Então, com esse trabalho, vocês estão confiando que eles podem dar o melhor de si para buscar um trabalho, uma vida digna. Exato, que eles podem ser corretos, né? Eles podem alcançar os objetivos que eles querem, seja em que área for, né? E seja começando por um curso profissionalizante ou até mesmo cursando fazendo uma qualificação superior, profissional, né? Um curso técnico ou um curso superior. Eu fico imaginando um acolhido sendo aluno de Direito na Fundação Escola Superior do Ministério Público, que é considerada uma das melhores faculdades de Direito e com toda aquela pompa e circunstância de ser uma instituição do Ministério Público e sendo acolhido por todos lá, isso é maravilhoso. Outros trabalhando os estagiários. Lá, e isso tem a ver com o objetivo da Fundação, né? A Fundação tem uma finalidade social, educacional, e aí ela está cumprindo essa finalidade, né? É muito importante, acho que é... Sim, sim. Eu não sabia disso, precisava saber. Eu me sinto muito feliz e fico contente de poder compartilhar com vocês. E todo esse trabalho, eu torno a dizer, né? A gente não faz nada sozinho. É o empenho dos parceiros, é o empenho da nossa equipe, é o apoio da administração superior. Toda vez que a gente precisa de um apoio da instituição, vem esse apoio. E eu quero dizer que eu sou realizada enquanto promotora de justiça, sabe? Eu acho que o trabalho do Ministério Público é maravilhoso. Muitas vezes converso com colegas que, pelo excesso de trabalho, às vezes por trabalhar numa área que não é a que mais gostaria, por questões, né? E eu fico pensando que bênção, eu digo, e é verdade, Janine, eu me sinto muito abençoada, porque eu consigo utilizar o meu conhecimento, a minha formação, a minha preparação para o bem de crianças e adolescentes que não tiveram a condição do seu cuidado na família. Isso é um ponto importante que tu está falando, né? Essa questão de trabalhar com projetos e com impacto social, ela é extremamente gratificante para quem está fazendo esse trabalho. Muito. E esse tipo de gratificação, de alegria, de prazer, de felicidade mesmo, tem que ser experimentado pela pessoa para poder sentir, né? E quem experimenta, quem é picado por isso, não consegue mais largar. Vicia, né? Vicia. E o problema é dar conta dos projetos todos, É uma endorfina. Né? A doutora Sinara é viciada nisso. Mas é importante falar isso para que os outros também tenham essa oportunidade, porque realmente tem muita gente que está afundada na burocracia ou em trabalhos mais técnicos, ou mesmo na repressão, porque mesmo no direito criminal há a possibilidade de fazer projetos que impactem a sociedade. Em todas as áreas. O Fernando Andrade agora, né? O do Fernando Andrade, que também está selecionado no CNMP, onde você utiliza os celulares apreendidos, né? Faz um trabalho em parceria com a PUC para recondicioná-los e distribui na rede pública de ensino. É bárbaro. Sim, né? É bárbaro. Celulares apreendidos em presídios virando celulares para estudantes, né? Então, essa questão de projetos, né? E aqui eu agradeço a minha equipe também, que a Sinara lembrou, o Jacó, o Bruno, agora nós temos a Fernanda, temos a estagiária lá, a Lana. Estamos tentando divulgar cada vez mais esses trabalhos maravilhosos como os da Sinara. Estamos trabalhando lá, uma equipe pequena, mas muito apaixonada pelo que faz e muito feliz por também fomentar isso e ajudar no impacto social. E queremos convocar os colegas para que venham conhecer mais projetos, entrem na nossa página lá dentro da Subjeta. Agradecemos a doutora Caroline Vaz, que nos apoia, que nos deu a estrutura, que está tentando nos dar mais força para exercer o nosso trabalho, né? Nos qualificando também, através de cursos, encontros, para que a gente possa fazer isso, né, Sinara? A gente possa trabalhar com transversalidade de direitos fundamentais. Olha a categoria para a qual foram selecionados.
transversalidade dos direitos fundamentais. O que é mais importante do que direito fundamental, né? Vida, saúde, educação, esporte, diz, lazer, são os direitos constitucionalmente assegurados, né? E transversalidade entre eles significa cruzamento entre eles. Um não esgota o outro, né? Na verdade, você tem que trabalhar em conjunto. Começamos profissionalização, verificamos necessidade de educação, necessidade de saúde, em especial saúde mental. E daí eu não trouxe aqui porque a gente está focando nesses 2 projetos, mas nós temos atendimento de saúde de toda ordem, né? Não só de saúde mental. A necessidade, o ser humano, né? Ele é um todo. Eu não sou só trabalho, só saúde, só educação, só cultura, eu sou um todo, e a gente tem que fomentar o todo da nossa criança e do nosso adolescente. Eu vi ali a mensagem do doutor Fábio Sbardelotto, muito obrigada, doutor Fábio, né, por todo o apoio da FMP, né, maravilhoso trabalhar com a FMP, é um prazer trabalhar com os jovens da FMP, e é sempre um ganho, a fala deles, o retorno deles, então a gente ganha pelos acolhidos e ganha muito pelos estudantes da FMP também. Trabalho muito lindo. Essa interação entre os acolhidos e os estudantes também fortalece os estudantes, com certeza, né? É uma experiência que muitas vezes eles não têm essa oportunidade, né? E é um dos papéis da Fundação também, é um diferencial da Fundação, o diferencial da Fundação, porque esse trabalho só existe com a Fundação, de eles terem a possibilidade de conhecer em loco, nos abrigos, nas casas lares, ter contato com as crianças, né, ter contato nas audiências concentradas, e é muito triste, é muito sofrido, mas enriquecedor na formação dos estudantes. E até na formação humana dos estudantes, exatamente, né? Na formação como um todo. E para descobrirem que o direito não é só a lei, né? O direito não é uma coisa tão pragmática, e cada vez mais o direito é uma ciência em movimento, e é uma ciência multidisciplinar, e os bons profissionais do direito precisam de uma qualificação muito para além do conhecimento da lei teórico, ou mesmo prático, né? Quanto mais profissionais do direito nós tivermos, que tenham uma formação mais multidisciplinar, que tenham a possibilidade de ver a realidade, de enxergar o outro, né? Uma formação humana. Isso também é abrir o olhar para o outro, né? A empatia. Porque eu quero fazer direito, não só para eu ter uma qualificação profissional e uma possibilidade de ter uma subsistência para mim, mas também para poder trabalhar com ciências humanas, poder trabalhar com o outro, enxergar o outro, ser empático com a sociedade, né? Transformação social. Transformação social. É quando se faz uma faculdade como o direito, com essa ciência tão linda, tão aberta. O direito é uma ciência muito bonita, muito ampla, cheia de possibilidades de realização profissional e pessoal, com essa possibilidade de ter um acesso mais humano e uma visão concreta da realidade da sociedade. Eu acho que o curso fica muito mais gratificante e também adquire uma importância. Acho que é por isso que a Fundação tem essa avaliação, né, tão satisfatória, tão boa. E eu acho que podemos ampliar, né? O doutor Fábio está nos ouvindo aí. A gente pode ampliar para outras áreas, ampliar cada vez mais isso, porque todas as áreas do direito permitem isso. E o direito não pode mais estar fechado no seu espaço de dogmatismo, de jurisprudência, de lei. O direito tem que se abrir cada vez mais para esse movimento da sociedade, rumo a outros conhecimentos, rumo a outras áreas, rumo a uma humanização, né? A transversalidade, realmente. Uma coisa que a gente fala tanto, né? E só com transversalidade nós vamos conseguir a resolutividade e a desburocratização, né? Porque muitas vezes também o colega está infeliz lá, não só o colega, o advogado, o funcionário da casa, preso na sua burocracia, né? No seu agir. Aí a riqueza também do mediar, né? Que nós temos no Ministério Público. Sempre que a gente consegue sentar com as partes e fazer um trabalho de construção da solução, a solução chega bem-vinda, né? Então, eu acho que é por aí. E lá na 11ª Promotoria da Infância e Juventude, nós trabalhamos, a articulação é essa. Bom, vamos identificar qual é a dificuldade que eu estou encontrando para este acolhido, para este abrigo, para esta casa lar, para essa instituição. Chamamos os partícipes e resolvemos, né? Solucionamos. O que está faltando? Chamamos as instituições que podem colaborar e assim a gente tenta. Acredito que conseguimos, sim, qualificar bastante os espaços de proteção. Claro, ainda temos muito para construir, mas fizemos já um trabalho interessante. Eu não tenho dúvida. Isso é muito legal também, eu quero dizer para os colegas. Das 71 casas, pelo menos um adolescente, um educador ou uma cuidadora social, ou todos têm meu celular pessoal. Por quê? Porque
o contato, né? Eles terem a possibilidade de nos trazer os problemas quando estão acontecendo e a gente poder resolver na hora que estão acontecendo, isso é muito, muito interessante. E esta troca é uma responsabilidade, né? Mas isso ajuda que a gente construa. Então, tudo bem, não precisa ser o extremo do celular pessoal, mas conversar, escutar. Empatia, né? Estar dentro do gabinete não resolve problemas, né? E muitas vezes o problema é muito melhor solucionado na palavra, no contato, do que no papel, numa ação judicial, não tenho dúvida quanto a isso. A gente conseguiu diminuir muito o ajuizamento em razão das audiências extrajudiciais, onde se faz a conversa e a solução consensual dos conflitos. É por aí que a gente trabalha. Sinara, olha só, quantos projetos mais ou menos tu tem em andamento? De 40 a 50 em andamento hoje na promotoria. Imagina, 40 a 50, nós temos que fazer mais em Petrópolis com a Sinara. Nós temos que sugar mais esse conhecimento. Sinara, você está de parabéns. Obrigada. O teu trabalho é maravilhoso. O teu trabalho merece todos os prêmios. Se tu não ganhar o prêmio do CNMP, tu tem o nosso prêmio, mas eu ganhei agora há pouco da associação, super orgulhosa, super orgulhosa. Merece prêmio, merece o nosso reconhecimento, merece o nosso carinho. Eu te agradeço muito, muito por ter aceito. Acho que já estamos entrando no encerramento, né? Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, por tu ser essa pessoa maravilhosa que trabalha pelo nosso Ministério Público, mas principalmente pela sociedade. Tu é um exemplo, uma fonte de inspiração e de orgulho para nós. Obrigada. Tu merece toda a felicidade do mundo, que isso volte para ti em saúde, em alegria, em amor e felicidade para ti e para tua família. Minha mãe sempre falava que a gente planta, a gente colhe, e a felicidade de fazer o bem só sabe quem vive. Tu, com certeza, com esse teu sempre sorriso no rosto, tu tem essa experiência de fazer o bem, de ser feliz, e merece. Obrigada, Janine, muito obrigada pela oportunidade, e eu quero compartilhar todos esses elogios com todos os nossos parceiros, e, de novo, com a equipe que trabalha lá comigo, porque sem eles a gente não teria conseguido fazer absolutamente nada, com a nossa administração superior, principalmente com todos os parceiros que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigada, pessoal. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia e parabéns a todos os envolvidos. Corresponsabilidade, esse é o tema, né? Bom dia a todos. Obrigada.